CAP-01 Casamento forçado. Empurra esse bastardo! A esposa do primeiro-ministro estava ordenando aos servos que empurrassem o homem com uma túnica escarlate de casamento em uma cadeira de sedã. Mesmo que ele morra hoje, ele deve se casar no palácio do mestre Pingê. Li Hengjuo foi acordado por essa voz aguda, sentindo como se sua cabeça estivesse prestes a explodir de dor. E quase imediatamente, incontáveis fragmentos de lembranças que não lhe pareciam continuaram derramando em sua cabeça, fazendo-o contorcer o rosto em agonia. Antes que Li Hengyuan pudesse digerir as memórias extras que subitamente surgiram para ele, um grito de tristeza e súplicas chegou. Senhora, eu estou te implorando. Por favor, não force Hengyuan a se casar. Ele é um homem. Como pode ele se casar com alguém do mesmo sexo? Sua vida será arruinada. Senhora, eu estou te implorando. Ouvindo a voz, Li Hengyuan sentiu seu coração disparar. Independentemente de seu desconforto doloroso, ele se libertou das garras dos criados e correu para a mulher que estava ajoelhada no chão com roupas grossas. Mãe! Todas as suas ações foram ditadas pelo corpo, e até que ele levantasse a mulher, Li Hengyuan apercebeu subitamente que tipo de situação ele estava. No entanto, a situação urgente não lhe permitiu pensar mais. Seu corpo seguiu os últimos pensamentos residuais e protegeu a mulher com roupas grossas atrás dele. No entanto, a mulher empurrou-o para longe e ajoelhou-se novamente, os joelhos batendo fortemente contra o chão de pedras azuis. Batendo a testa fortemente no chão enquanto se curvava, ela disse: Senhora, Hengyuan não pode se casar com outro homem. Por favor, tenha piedade de nós. Li Hengyuan sentiu que a cena que ele estava assistindo era extremamente chocante, mas seu corpo ainda era frágil e não queria esse casamento forçado, e teve que procurar a ajuda de sua mãe, que há muito tempo perdera seu status no palácio do primeiro-ministro, tornando a mulher idosa e abatida mais infeliz. Li Hengyuan saiu do transe e ficou de novo na frente da mulher. Seu corpo ainda era fraco e frágil, como se não pudesse reunir forças, mas ele permaneceu reto. Peça alguém para levar minha mãe, e cuide bem dela. Se eu souber que você fez minha mãe sofrer, prefiro morrer a casar com Sua Alteza. Que ridículo! Seu corpo pertencia a um homem, que deve se casar com o mestre Pingê, que era do mesmo sexo para afastar a morte iminente de Sua Alteza. Vendo que Li Hengyuan tomou sua decisão, a mulher agarrou sua mão e implorou enquanto chorava de tristeza. Não, Hengyuan, sua vida será arruinada. Se ele se casasse como uma mulher e se tornasse o consorte do mestre, ele nunca poderia se tornar um oficial ou cumprir sua ambição. O filho dela era tão excelente que não deveria ser arruinado assim. Li Hengyuan inclinou-se e ajudou a mulher a se levantar. É o comando do imperador, não podemos desobedecer. Essa também era a razão pela qual Li Hengyuan permaneceu calmo. Nessa sociedade, uma vez emitido o edito imperial, como ele, com o seu corpo frágil, e sua mãe que estavam na maior parte doentes e acamadas, poderiam desobedecê-lo. Como não havia como resistir, ele tinha que seguir a maré por enquanto, e definitivamente haveria uma chance depois, quando ele pudesse mudar a situação atual. A esposa do primeiro-ministro assistiu o drama friamente. Percebendo que já era hora, ela pediu aos servos que fossem adiante e arrastassem a mulher. A mulher ainda estava lutando, e a esposa do primeiro-ministro zombou. Não tente se desobedecer o decreto imperial. Você, mulher descarada, deixe seu bastardo barato se casar de maneira submissa. Claro, se você ainda é teimosa, não me culpe por ser grossa. Afinal, nos olhos da sociedade, você já é uma pessoa morta. Portanto, mesmo que acabe sendo morta, ninguém dirá nada. O rosto da mulher ficou pálido. Todo seu corpo foi subitamente drenado de toda a força, e ela caiu no chão como uma boneca sem ossos. Sim, esse era realmente o caso. Quão inútil ela tinha sido. Ela não podia nem proteger seu filho. Li Hengyuan segurou a mulher pela cintura e olhou friamente para a esposa do primeiro-ministro. É melhor não machucá-la, ou eu vou fazer com que todo o palácio do primeiro-ministro se arrependa por ela. A esposa do primeiro-ministro sentiu um calafrio na espinha. A crueldade nos olhos de Li Hengyuan era como uma lâmina afiada, apunhalando-a e deixando-a com medo. Ela inconscientemente ficou de pé e disse com dignidade forçada: Por que você ainda está de pé? Coloque-o na cadeira. Não se preocupe. Li Hengyuan levantou a cortina com uma risada, inclinou-se e sentou-se dentro. No momento em que ele acabou de se sentar, um bocado de sangue fresco jorrou da boca de Li Hengyuan, tão vermelho quanto preto. Demorou um bom tempo para Li Hengyuan acalmar sua mente. Tremendo,
Colocando a mão direita no pulso esquerdo, ele sentiu seu pulso, tentando verificar o estado do corpo. Com certeza, o antigo mestre de seu corpo foi morto com veneno, e sua alma aproveitou da situação e reencarnou neste corpo. Não importava a situação atual, Deus tinha sido piedoso com ele. Depois que ele foi morto a tiros, Deus ainda permitiu que ele voltasse à vida em outro corpo e em outro tempo, bem como no espaço. Quando a cadeira de sedã foi levantada, Li Hengyuan sentiu uma onda de tontura. A falta de aptidão física estava realmente além das expectativas. Ele limpou o sangue dos lábios com uma mão e seu olhar gradualmente ficou calmo e pensativo. Quem havia envenenado o antigo mestre de seu corpo? Neste casamento aparentemente repugnante, quantas forças e pessoas estavam envolvidas? Ouvindo bongos e tambores se aproximando, Li Hengyuan sabia que a equipe de acompanhantes de noiva do palácio do mestre Pingji havia chegado. O som de trombas e buzinas interrompeu os pensamentos de Li Hengyuan. Li Hengyuan simplesmente desistiu de pensar e levantou a cortina um pouco para ver a situação lá fora. Ele viu o mestre Pingji, a saber, Sheng Zeng, montado em um cavalo alto e vindo em sua direção. Li Hengyuan, que estava acostumado a ver todos os tipos de belezas em sua vida passada, ficou surpreso ao ver Sheng Zeng. O que aquilo estava querendo dizer? Aquele que era tão bonito quanto Jado, um príncipe incomparável nos dias de hoje? Li Hengyuan achou que o ditado era mais do que apropriado para descrever Sheng Zeng, e ele não pôde deixar de encarar Sheng Zeng. Mas, embora no fundo sentisse pena de Sheng Zeng, era verdade que Sheng Zeng aparecia bem, mas seu rosto estava nublado pela sombra da doença, parecendo totalmente sem vida, como se estivesse prestes a parir morto qualquer momento. Ele sentou-se frouxamente no cavalo, e 2 guardas vieram além de vigiá-lo, caso ele caísse do cavalo. Isso parecia que há rumor que estava certo, o que significava que Sheng Zeng não seria capaz de viver além dos 20 anos de idade. Li Hengyuan balançou a cabeça. Enquanto tentava desviar o olhar, seu esgarço inesperadamente colidiu com o de Sheng Zeng, que assentiu com a cabeça antes de se virar. Isso fez Li Hengyuan pensar. Se ele não estivesse enganado sobre isso agora, notou que o olhar de Sheng Zeng era penetrante, diferente de pessoas gravemente doentes. Isso era interessante. Li Hengyuan riu e olhou para baixo. A cadeira de sedã foi levantada, e com o som de gongos e tambores, seguiu lentamente em direção ao palácio do mestre Pingji. Capítulo 2. Fazendo cena no casamento. Foi um casamento extremamente grandioso, com a equipe de acompanhantes serpenteando por 3 quarteirões. Vestido com uma túnica vermelha de casamento, Mestre Ping estava montando um cavalo alto. Embora parecesse que ele poderia cair do cavalo a qualquer momento, todas as damas dos 2 lados da estrada ficaram fascinadas com sua aparência bonita e cobriram o rosto com lenços enquanto coravam. Li Hengyuan estava esbarrando na poltrona por mais de 1 hora antes de finalmente parar na mansão do mestre Ping. A cortina da cadeira do sedã foi levantada e a mão de alguém chegou. Os dedos desta mão eram esguios e cinzelados, mas a pele estava pálida com veias azuis claramente visíveis. Esta era a mão de Cheng Zeng, que era tão sem vida quanto ele. Li Hengyuan colocou a mão na mão de Cheng Zeng o mais gentil possível, por medo de que Cheng Zeng fosse puxado mesmo com a menor força. De fato, Li Hengyuan também estava em uma condição débil, porque as toxinas em seu corpo não haviam desaparecido completamente, e ele havia perdido muito peso por causa dos abusos sofridos por muitos dias. Era uma combinação perfeita para um inválido se casar com outro inválido. Li Hengyuan saiu da poltrona, com zombaria. Li Hengyuan ficou ainda mais chocado ao observar o rosto de Cheng Zeng a uma curta distância. Em seu rosto pálido, sem poros visíveis, os cílios em forma de pena se moviam suavemente como delicados leques de papel. Cheng Zeng tossiu algumas vezes e parecia tão fraco que parecia cair a qualquer momento. Li Hengyuan voltou aos seus sentidos imediatamente e sutilmente mudou de posição de ser ajudado por Cheng Zeng para ajudá-lo. Cheng Zeng virou-se para fixar o olhar em Li Hengyuan com um leve sorriso no rosto. Por causa de sua fraqueza, Cheng Zeng estava pálido em todo o corpo, exceto nos lábios escarlates, que eram fascinantes quando ele sorria. Que demônio encantador! Li Hengyuan pensou ao apoiar Cheng Zeng na mansão com uma mão. O anfitrião do casamento era o diretor eunuco que servia ao imperador. Li Hengyuan ficou de lado e ouviu a voz aguda do eunuco, sorrindo gentilmente. Sério, um eunuco estava hospedando o casamento do mestre Ping?
Para dizer o mínimo, o eunuco era alguém em que o imperador confiava, e ele apenas enviou o eunuco para hospedar o casamento porque dava grande importância ao mestre Ping. Mas, para ser real e honesto, o eunuco era apenas um escravo, independentemente do quanto o imperador confiasse nele. Não foi um insulto para o mestre Ping ter um escravo hospedando seu casamento? Curvem-se aos céus e à terra! De repente, o eunuco levantou sua voz aguda, que soou o som das buzinas e toques no saguão da mansão. Cheng Zeng e Li Hengyuan estavam prestes a cair de joelhos com a ajuda dos servos. Levantem-se! Enquanto eu estiver aqui, não há como o irmão Cheng possa se casar hoje. Antes que seus joelhos caíssem no chão, uma mulher de vestido vermelho correu para dentro do saguão e agitou o chicote que havia na mão, mirando o rosto de Li Hengyuan. Li Hengyuan tentou evitá-lo, mas ele esqueceu como seu corpo era inflexível, que não conseguia alcançar sua mente. No momento crítico, ele só podia inclinar a cabeça para proteger seu rosto e alguns outros pontos fatais, antes de ser chicoteado de costas. Embora a mulher parecesse frágil, o chicote que caía rasgou o manto de casamento de Li Hengyuan, deixando uma cicatriz sangrando nas costas. Li Hengyuan apenas sentiu uma dor intensa vindo das costas, queimando os seus nervos, e ele não pôde deixar de ofegar. Um criado correu para impedir que a mulher agitasse o chicote novamente. Princesa Xilan, por favor, não faça isso. O servo segurou a mão da princesa Xilan e implorou. Hoje é o dia do casamento do mestre Ping. Por favor, não faça uma cena aqui pelo amor do Senhor. A princesa Xilan, filha do general Wei Yuan, foi admitida pela rainha como sua afilhada. O imperador a chamava pessoalmente de Xilan, que simbolizava seu status igual ao de uma princesa. De jeito nenhum, não vou permitir que o irmão Cheng se case com ninguém. A princesa Xilan sacudiu a mão do servo e disse, a esposa do Sr. Ping pode ser somente eu. Essas palavras audaciosas deram origem aos sussurros entre os convidados na sala imediatamente. No entanto, quando a princesa Xilan olhou para cima, todos ficaram de boca fechada e perderam a coragem de pronunciar outra palavra. Era a princesa Xilan, a jovem mimada pela rainha. A princesa era tão arrogante que teve a coragem de fazer uma cena no casamento que foi concedido pelo imperador, muito menos dando eles um momento difícil. A princesa Xilan desviou o olhar e se aproximou de Li Hengyuan, apesar da obstrução de seu servo. Ela olhou para Li Hengyuan com um olhar cruel, como se estivesse olhando para um objeto sem vida. Como um bastardo como você pode se casar com Cheng Zeng? Xilan quicou Li Hengyuan e caiu. A princesa Xilan amexicou o chicote que estava prestes a cair, quando Cheng Zeng a deteve apressadamente. Xilan, pare! Sua voz era fraca, mas seu tom era muito determinado. A princesa Xilan virou-se para olhar para Cheng Zeng e sorriu gentilmente. Irmão Cheng, ele não pode se casar com você. Ele é um homem, filho abandonado do primeiro-ministro, que não pode ajudá-lo de nenhuma forma. Eu sou a única pessoa que pode ajudar. Irmão Cheng, somente eu posso lhe dar o que você quer. Case-se comigo. Quanto mais ela falava, mais louca ela ficava. A princesa Xilan esticou os braços para mostrar Cheng Zeng a coroa de fênix e o vestido bordado, que só poderia ser usado por uma noiva. Irmão Cheng, eu estou bonita? Estou pronta. Quer se casar comigo agora? Eu sou definitivamente mais adequada para você do que essa perdedora Li Hengyuan. Meu pai é o general Wei Yuan, que tem o poder militar em suas mãos. Meu avô é o funcionário mais alto do Ministério da Pena, que tem poder político verdadeiro. Eu sou a afilhada mais amada do imperador. Tenho tudo o que você precisa. Quer se casar? Enquanto você estiver disposto, todos eles serão seus, irmão Cheng. As palavras da princesa Xilan tornaram-se cada vez mais audazes, e algumas pessoas no saguão já estavam começando a ofegar. Li Hengyuan sentou-se do chão e olhou para a princesa Xilan como se ela fosse uma idiota. Ela realmente acha que todas essas pessoas pertencem a ele? Bem, isso fazia sentido. Somente um idiota teria a ousadia de causar problemas no casamento concedido pelo imperador. Mas ocorreu à princesa Xilan que tudo o que ela acabou de dizer era um insulto a Cheng Zeng? Essas palavras não eram diferentes de torturar Cheng Zeng em público, pois estavam dizendo a todos os convidados presentes que ele era incompetente e só podia se casar com o filho abandonado do primeiro-ministro como sua esposa, e ele era ainda menos favorecido do que uma mulher nos olhos do imperador.
Mesmo sendo um príncipe, ele não tinha poder para apoiá-lo, mas só podia ser manipulado por outros. Nesse momento, somente uma mulher poderia impedir seu casamento. Pode-se dizer que cada palavra da princesa Xilan foi um soco na cara de Cheng Zeng ferozmente. Li Hengyuan espinhou Cheng Zeng, que permaneceu indiferente. Suas pálpebras estavam para baixo e seus cílios suaves em forma de pena tremiam levemente. Mais abaixo, suas mãos estavam apertadas firmemente em ambos os lados da túnica, como se ela estivesse tentando segurar alguma coisa. Parecia que Cheng Zeng não era indiferente. Li Hengyuan pensou. Li Hengyuan tentou se distanciar disso, mas no momento seguinte, a princesa Xilan o chicoteou novamente. Sentindo uma dor intensa no braço, Li Hengyuan xingou secretamente e quis retrucar, antes de ver Cheng Zeng caindo em seus braços. Li Hengyuan olhou para Cheng Zeng e percebeu que Cheng Zeng tinha pegado o chicote nas costas, e foi por isso que o chicote só caiu no braço, com o rabo, e não voou direto para o rosto. A carne nas costas de Cheng Zeng estava dividida, e ele desmaiou de dor. Irmão Sheng? A princesa Xilan não esperava que Cheng Zeng parasse o chicote para Li Hengyuan. Ao ver Cheng Zeng desmaiar, ela ficou tão assustada que o chicote na mão caiu no chão. Os convidados também se assustaram e o saguão estava em pavor. Mas o eunuco que sediou o casamento permaneceu calmo e pediu aos servos que procurassem um médico imperial. Li Hengyuan segurava Cheng Zeng, que estava inconsciente em seus braços com sentimentos confusos. Ele salvou inúmeras vidas, mas Cheng Zeng foi a primeira pessoa que pulou na frente e o protegeu. Ele sentiu que seu coração estava disparado. Esse era o sentimento de ser salvo? Li Hengyuan estava um pouco confuso, mas não teve coragem de pensar mais. Em vez disso, ele colocou os dedos no pulso de Cheng para sentir-se o pulso cuidadosamente. Ele não conseguia sentir o pulso de Cheng. Li Hengyuan ficou chocado com suas pupilas contraditórias. Cheng Zeng não tinha pulso. Por mais fraco que Cheng fosse, ele deveria ter um pulso. Somente os mortos não teriam pulso. A princesa Xilan acabou de matar Cheng Zeng com o chicote? Ao pensar nisso, Li Hengyuan colocou os dedos perto do nariz de Cheng Zeng, mas antes que ele pudesse sentir a respiração de Cheng, foi empurrado. É tudo culpa sua, bastardo! A princesa Xilan puxou Cheng Zeng dos braços de Li Hengyuan e olhou para Li. Se não fosse por você, nada teria acontecido com o irmão Cheng. Li Hengyuan ficou chocado com a princesa Xilan por ser tão boa em passar a bola. Com a pessoa que agitou o chicote para machucar Cheng Zeng, ela estava colocando a culpa nele. Era inacreditável. Li Hengyuan abriu a boca, mas não disse nada no final. Afinal, discutir com o idiota o faria parecer um também. Felizmente, a princesa Xilan estava ansiosa demais para se preocupar com ele naquele momento e olhou para fora da porta. Onde está o médico? Por que o médico ainda não está aqui? Devido à fraqueza de Cheng, sempre havia um médico no palácio do mestre Pingha. Não demorou muito para o médico chegar e tomar o pulso de Cheng Zeng às pressas. Li Hengyuan olhou para o médico com medo que ele dissesse que Cheng Zeng já havia morrido. Afinal, Cheng Zeng não tinha pulso no momento. Sua Alteza acabou de desmaiar por causa da dor. Não é sério. Ele acordará após um breve intervalo. Sua Alteza, não se preocupe muito. O médico chegou à conclusão em breve. Li Hengyuan fixou o olhar no médico durante todo o processo, sem perder nenhum movimento, mas não viu nenhum sinal de surpresa ou preocupação no rosto do médico. Ou seja, o médico estava acostumado a não conseguir sentir o pulso de Cheng. De jeito nenhum. Li Hengyuan negou seus próprios pensamentos imediatamente. Provavelmente, o médico não estava surpreso porque ele já havia sentido o pulso de Cheng. Li Hengyuan acreditava que não perderia o pulso. Ele nunca cometera nenhum erro na sua vida, mesmo que estivesse no meio de um tiroteio, sem falar na situação atual. Dessa forma, só poderia haver uma explicação. Havia alguma coisa errada com o pulso de Cheng. Alguém já veio levar Cheng Zeng de volta ao seu quarto no pátio, e Li Hengyuan só conseguiu deixar de lado suas dúvidas, lutar para se levantar do chão e o seguir. A princesa Xilan parou Li Hengyuan. Você não pode entrar.
Li Hengyuan disse: Eu sou o marido, o consorte de Sua Alteza, então definitivamente posso. Não ouse dizer isso. A princesa Xilan estava em estado de insanidade. Não há como, irmão Sheng, ser marido com você. Você é um perdedor, um azarado. Li Hengyuan respondeu calmamente: Sua Alteza, você deveria dizer isso na frente do imperador. Afinal, o casamento entre mim e o mestre Ping foi concedido por Sua Majestade. Você não está em posição de me dizer o contrário. Além disso, sendo uma menina, você acha apropriado entrar e sair do quarto de um homem casado? Li Hengyuan começou a refutá-la. Sua Alteza, eu não sei quem a instigou a fazer uma cena em nosso casamento hoje, mas você envergonhou o mestre Ping na frente dos oficiais influentes da capital. Se você realmente se importa com ele, por favor, saia imediatamente. Sheng Zeng era a pinta de Cinnabrou no coração da princesa Xilan e a luz branca em seus olhos. Ao ouvir as palavras de Li Hengyuan, a princesa Xilan de repente entrou em pânico. Eu realmente envergonhei o irmão Sheng? Li Hengyuan disse: Se a Sua Alteza não acredita em mim, você pode sair e espionar. Você verá como as pessoas da capital estão falando sobre Sua Alteza e zombando dele. A princesa Xilan ficou ainda mais em pânico e tentou se justificar. Eu só não quero que o irmão Sheng se case com outra pessoa. Li Hengyuan colocou a maneira de um anfitrião. Sua Alteza, por favor, volte. E com isso, Li Hengyuan arrastou seus passos pesados em direção ao pátio, deixando a princesa Xilan para trás. A princesa Xilan estava prestes a alcançá-lo, antes que de repente se lembrasse das palavras de Li Hengyuan e parasse ali pisoteando. Finalmente, ela mordeu os lábios e virou-se para sair. Li Hengyuan arrastou seu corpo fraco para o pátio onde o mestre Ping estava, e os soldados que guardavam a porta pararam o Li Hengyuan do lado de fora. Quero entrar e verificar a Sua Alteza. Li Hengyuan rangeu os dentes e disse, enquanto resistia à dor. Nenhuma pessoa irrelevante é permitida entrar. Um soldado ficou parado no seu caminho e disse: Eu não sou irrelevante, eu sou seu consorte. Afinal, Sheng Zeng desmaiou por salvá-lo. Ele tinha que verificar Sheng Zeng e certificar-se de que ele estava seguro, pessoalmente, antes que pudesse ter certeza. Quanto ao título de consorte, ele realmente não se importava. O soldado hesitou antes que uma voz soasse da sala. Sua Alteza pediu que o consorte entre. Depois de receber a ordem, o soldado abriu caminho para Li Hengyuan entrar. Assim que Li Hengyuan entrou no quarto de Sheng Zeng, Li Hengyuan olhou a decocção, o que era típico de um quarto de um mestre que sempre estivera doente. Sheng Zeng estava acordado e se apoiou na cabeceira da cama com a ajuda de um servo. Ao ver Li Hengyuan entrando, Sheng Zeng deu um leve sorriso e disse: Desculpe, eu não deveria ter me deixado entrar em tantos problemas no dia de nosso casamento. E então, instruiu o servo a preparar uma cadeira para Li Hengyuan e o médico que não havia saído para examinar Li Hengyuan. Ele era meticuloso em tudo, exceto por se levantar para cumprimentar Li Hengyuan pessoalmente. Li Hengyuan sentou-se na cadeira e fez uma reverência a Sheng Zeng, dizendo: Obrigado, Alteza. Se não fosse por você, temo que... Sheng Zeng acenou para interromper Li Hengyuan e disse: Apesar de tudo, eu sou a razão de você ter sido arrastado para esta confusão. E então, eles começaram a trocar a cortesia, tentando assumir a responsabilidade por conta própria, antes que o médico tomasse o pulso de Li Hengyuan e franzisse a testa após um tempo. Ele voltou o olhar para Sheng Zeng com a intenção de dizer algo, mas parou, em segundo pensamento. Li Hengyuan estava ciente de sua própria condição física. Ele sabia que o médico havia notado ao tomar o pulso. Percebendo que havia algo que o médico não diria na frente dele, ele tossiu e disse: Sua Alteza, onde está o meu quarto? Estou um pouco cansado depois de um dia desses. Sheng Zeng pediu ao servo que apoiasse Li Hengyuan Beike ao seu quarto, e quando se afastaram o bastante, Sheng Zeng sinalizou para que o médico falasse. O médico ponderou por um tempo, antes de finalmente dizer: O consorte foi envenenado com um tipo de veneno, que deveria matar qualquer um que entre em contato com ele imediatamente, mas, curiosamente, ele sobreviveu ao envenenamento.
Sheng Zeng olhou para baixo com as pestanas longas tremendo um pouco. Ele sussurrou: Sério? O pátio organizado para Li Hengyuan no palácio do mestre Ping Rei chamava-se Pátio da Brisa do Outono. Era junho, a estação mais quente do ano, e o quintal era decorado com vegetação exuberante e rochas irregulares de formas grotescas em um estilo clássico de jardim, o que o tornava mais delicado do que os jardins de Suzhou que Li Hengyuan havia visitado em sua vida anterior. A trilha pavimentada com paralelepípedos serpenteava até o quarto. O criado estava liderando o caminho com uma lanterna na mão, e os arredores estavam envoltos na luz fraca das lanternas vermelhas penduradas nos beirais, que se misturavam com a luz da lua e adicionavam um toque de espanto. O criado caminhou até o quarto e estendeu a mão para abrir a porta com um chiado, o que quebrou o silêncio do pátio. Sua Alteza, este é o seu quarto. Estarei de pé no quarto da ala. Me informe se precisar de algo. Embora o criado falasse de maneira humilde, sua atitude não era sinceramente respeitosa, mas misturada com algum tipo de perfunctividade. Li Hengyuan estava pouco disposto a ser especial sobre as ninharias, então entrou no quarto. O quarto estava arrumado e Li Hengyuan ficou deslumbrado quando caminhou para a cama e viu uma colcha escarlate bordada com patos mandarins. Pato mandarim é o nome popular de uma ave da ordem Anseriformes, família dos anatídeos, gênero Aix, e na China é considerado um símbolo de felicidade e fidelidade matrimonial. Embora a cerimônia de casamento tivesse sido interrompida e transformada em farsa, era um fato indiscutível que ele se casara com o mestre Ping Rei. Li Hengyuan apenas hesitou por um momento antes de levantar a colcha e ir para a cama. Os ferimentos nas costas e nos braços ardiam de dor. Parecia que ele precisaria sair amanhã e pegar algumas ervas para si mesmo, caso contrário, sofreria quando as feridas estivessem inflamadas. Enquanto ele ainda estava pensando, alguém bateu na porta. Sua Alteza, estou aqui para lhe aplicar remédios sob o comando de mestre Ping Rei. Entre. Li Hengyuan ainda estava deitado na cama enquanto estava com sono. Com tudo o que passou hoje, estava exausto. Li Hengyuan ouviu vagamente os passos e seus ouvidos tremeram levemente. Algo estava errado. Li Hengyuan rangeu os dentes e virou-se para o lado interno da cama com o último pedaço de força, antes de detectar um raio de luz pelo canto do olho. Uma adaga foi inserida diretamente na colcha com um flash de luz. Se Li Hengyuan não tivesse se movido, agora ele teria sido estafaqueado com esta adaga em seu coração. Antes que Li Hengyuan tivesse tempo de recordar seu medo, o homem puxou a adaga e a levou em sua direção novamente. Li Hengyuan amaldiçoou secretamente. Você está brincando comigo? No começo foi veneno, e agora me apunhala com uma adaga. Parece que alguém realmente quer que eu morra. Enquanto isso, o seu corpo estava se esquivando rapidamente. Diante da ameaça de morte, seu corpo esfarrapado, inspirado em seu potencial por completo, tornou-se extremamente flexível. Enquanto se esquivava, Li Hengyuan viu o homem segurando a adaga indistintamente com a ajuda da luz da lua. O homem usava roupas noturnas e metade do rosto estava coberto por um pano preto, apenas com os olhos visíveis. Estes não poderiam ser chamados de olhos de um humano, pois eram tão calmos, sem emoções e rígidos como os de um cadáver. Li Hengyuan sentiu o coração disparar e percebeu que este era provavelmente o chamado Homem do Sacrifício nos tempos antigos, que não tinha medo de morrer. Embora ele se esforçasse bastante para evitar o ataque do homem, ainda estava ferido e seus ferimentos estavam sangrando. O homem, que parecia ter ficado irritado pelo cheiro do seu sangue, o atacou com mais força. Entretanto, ele conseguiu encontrar uma oportunidade de escapar da cama e fugir. O criado que disse que estaria de pé na ala não apareceu. Ele não sabia se estava nocauteado ou apenas fingindo para evitar se colocar em perigo. De qualquer maneira, Li teve de lidar com a situação atual por conta própria.
Independente da resistência de Li, seu corpo atual era muito fraco. Depois de correr apenas alguns passos, tropeçou e caiu de cara no chão. O Homem de Preto aproveitou a oportunidade e puxou a adaga em direção a Li com grande força. Quando a adaga estava prestes a penetrar no corpo de Li Hengyuan, uma deslumbrante espada de prata apareceu de repente na sua frente. Qiang! A adaga e a espada colidiram com uma faísca, e a espada bloqueou o ataque da adaga. A pessoa que segurava a espada acenou para atacar e o Homem de Preto recuou alguns passos. Virgul, o homem com a espada aproximou-se e logo entrou em uma briga com o Homem de Preto. Li Hengyuan apoiou seu corpo com as mãos no chão enquanto o ofegava. Droga! Isso foi por pouco. O espadachim tinha fortes habilidades marciais e assumiu a mão em algumas rondas, com o resultado de capturar o Homem de Preto vivo. No entanto, no momento em que o assassino foi pego, mastigou a cápsula venenosa em sua boca, o que resultou em sua morte instantânea. Sabendo que não seria capaz de obter nenhuma informação do Homem de Preto, o espadachim arrastou o assassino para fora e descartou seu corpo. Em pouco tempo, ele caminhou na frente de Li Hengyuan, guardou a espada e fez uma reverência para Li Hengyuan. Meu nome é Qiang 9. Estou aqui para protegê-lo sob o comando de Sua Alteza. Desculpo por estar atrasado, Sua Alteza. Li Hengyuan acenou para ele e levantou-se com a mão contra a quina do tampo. Pode sair. Qiang 9 perguntou. Você está bem, Alteza? Vou procurar um médico imediatamente. Isso não é necessário. Estou bem. Li Hengyuan recusou imediatamente. Eu preciso descansar agora. Sim, senhor. Com isso, Qiang 9 desapareceu. No entanto, Li Hengyuan sabia que Qiang 9 não ia embora de verdade. Ele provavelmente estaria escondido em um canto, pronto para pular se algo acontecesse. Li Hengyuan voltou para a cama com seu corpo débil. Assim que se sentou, sentiu náuseas e, antes que pudesse reagir, cuspiu sangue escuro novamente. Olhando para uma poça de sangue escuro no chão, Li Hengyuan não conseguiu evitar tomar seu próprio pulso, e um olhar sutil apareceu gradualmente em seu rosto. Ele descobriu que as toxinas em seu corpo haviam sido completamente removidas. Não só isso, mas também os ferimentos nas costas e nos braços, assim como os que foram cortados pelo Homem de Preto, estavam coçando naquele momento, como se houvessem inúmeras formigas rastejando sobre eles. Li Hengyuan levantou a mão e encarou a ferida mais rasa nas costas da mão. O milagre aconteceu quando a ferida estava se recuperando em uma velocidade macroscópica. Li Hengyuan havia se acostumado a coisas estranhas em sua vida anterior, mas nunca tinha visto um milagre. A capacidade de autorrecuperação do seu corpo era tão impressionante. Li Hengyuan fixou o olhar na ferida que se curava até ter certeza de que não descobriria uma pista, e finalmente deitou o rosto na sua cama para relaxar. Ele podia cheirar o seu próprio sangue na cama, mas Li Hengyuan não se importou. Ele não queria pensar em nada, pois seu cérebro estava tão exausto e gradualmente adormeceu. Os insetos estavam cantando do lado de fora da janela, e tudo o mais finalmente se acalmou. No dia seguinte, um pequeno ruído de abertura da porta despertou Li Hengyuan de seu sono doce. Ele abriu os olhos e se alertou para a direção de onde vinha o som. Uma criada entrou com uma bacia de água nas mãos. Quando viu que Li Hengyuan estava acordado, disse em uma voz humilde: Sua Alteza, você está acordado. Você deve ir ao Palácio Imperial para prestar seu respeito hoje. O mestre Ping He já está esperando lá fora. Levou um tempo para Li Hengyuan sair de um transe e lembrar-se da situação em que estava. Ele se sentou e imediatamente notou que toda a dor que sofreu ontem tinha ido embora. Ele arregaçou a manga e examinou as feridas nos braços. Não havia ferida nenhuma. A pele recuperada era rosinha e tão macia quanto a coalhada de feijão, o que deu a Li Hengyuan o impulso de dar uma mordida. Um olhar sombrio apareceu gradualmente em seu rosto, ao perceber que a capacidade de autorrecuperação do seu corpo estava além de suas expectativas. Como um homem, não demorou muito para Li Hengyuan se vestir. Seu cabelo preto estava enrolado em um penteado e inserido com um fecho de safira.
Ele usava um manto branco com padrões de bambu verde e um casaco de gaze ciano. Ele tinha uma figura alta e reta, além de um rosto bonito. Li Yengyuan olhou no espelho e sentiu-se um cavalheiro gracioso. Não é à toa que as criadas estavam corando. Hora de sair, Alteza. Uma criada curvou-se para Li Yengyuan e disse. Li Yengyuan respondeu e caminhou em direção à porta. Quando entrou no saguão, viu Cheng Zeng, vestido com um manto preto, sentado em uma poltrona de madeira e esperando. As roupas eram grandes demais para caber na figura magra de Cheng, o que o fazia parecer frágil. Com roupas pretas escuras como pano de fundo, a pele de Cheng parecia ainda mais pálida, como se todo o sangue tivesse sido drenado para fora de seu corpo. Ser fraco assim, no entanto, aumentara sua delicada beleza, o que tornava ainda mais difícil para os outros desviarem os olhos dele. Apenas um príncipe podia vestir-se de preto escuro. No momento, Cheng estava de uniforme para a parte da manhã, bordado com uma criatura mítica de fio de ouro que tinha apenas um chifre e parecia semelhante a um cavalo. Li Yengyuan olhou atentamente o uniforme de Cheng por um tempo, antes de finalmente reconhecer a criatura mítica como Bai Ze. Pela lembrança do mestre original do seu corpo, ele sabia que naquele país, o Grande Shu, somente o imperador podia vestir a cor dourada, e o padrão de dragão também apareceria no manto dele. Quanto aos príncipes, usualmente usavam roupas bordadas com cailins. Os antigos acreditavam que sempre que Bai Ze aparecesse no mundo mortal, haveria um sábio imperador. Em outras palavras, Bai Ze nasceu para ajudar um sábio imperador. O fato de o imperador ter o uniforme de Cheng bordado com Bai Ze implicava explicitamente que o destino de Cheng era ajudar um imperador e ele nunca se tornaria ele mesmo. Dizia-se que o imperador era a favor do mestre Pinhe, mas, a julgar pelo comportamento no momento, Li Yengyuan não achava assim. Era provável que o imperador desejasse que o mestre Pinhe desaparecesse definitivamente. Cheng cobriu a boca com um lenço e tossiu, o que afastou Li Yengyuan de seus pensamentos. Ele andou na frente de Cheng Zeng e viu Cheng apressadamente guardar o lenço manchado de sangue. Quão fraco ele era! Por que ele estava tossindo sangue? Li Yengyuan disse ao guarda de um lado. Sua Alteza não está se sentindo bem. Você pode ir ao Palácio Imperial e informar às majestades que o mestre Pinhe talvez não possa ir e prestar homenagem hoje. Como ele poderia fazer uma visita ao palácio quando ele está em uma condição tão fraca? Porque eles forçaram ele a fazer algo além do seu poder. O guarda olhou para Cheng com hesitação e Cheng deu um tapa na mão de Li Yengyuan e disse: Está tudo bem. Como alguém que acabou de se casar ontem, é uma regra convencional que eu preste homenagem aos meus pais conforme a regra convencional. Senão, as pessoas vão me culpar pela falta de etiqueta. Cheng virou-se para Li Yengyuan e continuou. Sinto muito que você tenha que fazer isso comigo depois de ter sido ferido ontem. Quando Li Yengyuan viu Cheng insistir, ele não fez mais oposição, mas ajudou Cheng a se levantar. Ele colocou o dedo no pulso de Cheng e tomou o pulso secretamente. E o resultado foi o mesmo de ontem. Ele não podia sentir o pulso de Cheng. Ele permaneceu calmo enquanto chocado no fundo. Se Sua Alteza conseguir, não será um problema para mim. Ele certamente não deixaria ninguém descobrir que suas feridas haviam cicatrizado, o que era incrível tanto na vida anterior quanto nesta. Obrigado. Cheng se levantou com a ajuda de Li Yengyuan e seu movimento parecia ter provocado a dor nas costas, o que o fez parar por um tempo, mas cerrou os dentes sem emitir nenhum som. Li Yengyuan perguntou imediatamente com preocupação. Sua Alteza, você está bem? Sim, eu estou bem. Sua testa estava suando de dor, enquanto disse com uma voz um pouco rouca. Vamos lá. A carruagem já estava esperando lá fora. Li Yengyuan e um criado ajudaram Cheng a entrar na carruagem. Quanto a si mesmo, Li Yengyuan poderia ter se dado muito fácil, mas, pensando bem, percebeu que deveria ser um homem ferido naquele momento. Então fingiu tropeçar e até forçou algumas gotas de suor frio antes de deixar o criado ajudá-lo a entrar na carruagem. A carruagem passou pelos bairros animados e seguiu em direção ao Palácio Imperial.
mas foi parada na entrada. Embora o soldado já soubesse que na carruagem estavam o mestre Pinhé e seu consorte, ele disse de qualquer maneira: "O Palácio Imperial é um lugar sagrado e nenhuma carruagem pode entrar." Ele deixou claro que se quisessem entrar no palácio, teriam que descer da carruagem e entrar. O cocheiro, que também era guarda da mansão do mestre Pinhé, franziu a senha levemente. "Nunca ouvimos falar dessa regra antes." O soldado disse com arrogância: "Esta é a nova regra. Vossa Excelência, por favor, desça da carruagem e não a torne difícil." O cocheiro ainda queria dizer alguma coisa, mas uma mão pálida estendeu-se por trás da cortina. "Qin Yuan, deixa pra lá. Eu vou sair." Depois de um tempo, a cortina da carruagem foi levantada e Liang Yuan ajudou Cheng a sair lentamente. Depois de descer da carruagem, Qin Yuan pousou uma escada e foi em frente para apoiar Cheng. Com Liang Yuan e Qin Yuan apoiando-o pelos dois lados, Cheng desceu da escada. Ao ver Cheng descer da carruagem, o soldado fez uma reverência para ele e disse: "Sua Alteza Real." Cheng respondeu suavemente e depois disse a Liang Yuan: "Vamos entrar." Quando o portão escarlate do palácio foi aberto, Cheng Zeng e Liang Yuan avançaram passo a passo. Cada passo que Cheng dava sentia uma dor intensa nas costas feridas, mas seu olhar era atento e não emitia som algum. Liang Yuan estava impressionado com Cheng, que tinha resistência insuperável. Parecia que sua coluna nunca se dobraria, não importando que tipo de problema ele estivesse enfrentando. Mesmo com a sujeira do mundo soprando como uma tempestade, ele poderia permanecer calmo e ficar de pé com seu orgulho. Ele tinha a masculinidade heróica de enfrentar qualquer adversidade. Liang Yuan foi impelido por um desejo repentino de descobrir o quão fantástico Cheng se tornaria se ele se livrasse de sua fraqueza física. Ele dominaria o mundo. Além disso, Liang Yuan também estava muito interessado no pulso de Cheng. Na sua vida anterior, ele era médico sem fronteiras. Ele viajou pelas áreas mais pobres e perigosas, não porque tivesse bom coração, mas porque queria experimentar o estímulo de um desafio para salvar vidas de doenças fatais em um ambiente de pobreza e extrema inadequação de recursos médicos. Tendo tratado inúmeras doenças incuráveis sem instrumentos médicos de alta tecnologia, ele tornou-se um médico lunático mundialmente reconhecido, mas nunca havia conhecido um paciente como Cheng Zeng, que o deixava tão emocionado. Cheng Zeng definitivamente era um paciente que ele nunca havia visto ou ouvido falar. A doença de Cheng despertou seu espírito competitivo. Ele sabia que adquiriria uma sensação inexpressável de conquista se pudesse curar sua doença. Antes do casamento, Liang Yuan estava pensando em como escapar desta capital turbulenta. Mas naquele momento, ele não queria mais fugir. Ele já havia decidido ficar com Cheng e nunca desistir até que Cheng fosse curado. Com as figuras de Liang Yuan e Cheng Zeng se afastando, um soldado tocou seu colega que acabava de parar a carruagem do mestre Pinhé e disse: "Como é que eu não sei sobre a regra que você acabou de mencionar? Você não teve medo de ser punido quando você fez isso?" O soldado respondeu então indiferente: "Eu estava apenas seguindo a ordem da Alteza Yongshan. Por que devo ter medo? Além disso, o imperador concedeu ao mestre Pinhé que se casasse com um homem, o que significa que provavelmente decidiu abandonar este filho. Quem defenderá um príncipe sem valor?" O sol escaldante brilhava no verão. Embora ainda fosse de manhã cedo, a temperatura já havia atingido um alto grau. O chão parecia estar queimando com o calor, o que distorcia a visão das pessoas. Havia uma longa distância do portão do palácio até a residência da rainha, o Palácio Suishang, que levaria pelo menos 2 horas de transporte, sem mencionar a pé. Qin Yun não foi autorizado a entrar no palácio com Cheng Zeng e Liang Yuan. Havia apenas os dois avançando lado a lado, apoiando-se enquanto caminhavam na pista longa. Parecia estar extremamente quente hoje. Como não havia nuvens no céu para bloquear o sol, a luz do sol escaldante queimava Cheng Zeng e Liang Yuan sem restrições. Cheng Zeng estava tropeçando e tendo dificuldade em concentrar o olhar. Seus passos eram fracos, mas não havia suor em sua pele. Este foi o pior caso. A transpiração era um mecanismo para o corpo humano dissipar o calor. Cheng Zeng não podia suar, o que significava que todo o calor estava trancado dentro de seu corpo e não podia ser dissipado. Se isso continuasse, a vida de Cheng Zeng estaria definitivamente em perigo.
Quando Cheng Zeng tropeçou repentinamente, Li Hengyuan reagiu imediatamente e estendeu a mão para apoiar Cheng, que quase causou sua queda também. Felizmente, ele se estabilizou a tempo e conseguiu estabilizar Cheng Zeng também. Sua Alteza, como você está? Li Hengyuan olhou em volta, tentando encontrar um lugar sombrio para Cheng Zeng descansar. Mas na longa pista e larga do palácio não havia um único lugar sombrio para evitar o calor do verão à vista. Cheng Zeng, que teve que confiar na ajuda de Li Hengyuan para ficar parado, estava ofegante e vendo turvo. Ele fechou os olhos por um tempo até que recuperou a razão. Seus lábios estavam secos e sua garganta parecia seca, o que tornava extremamente difícil para ele falar. Mesmo que sua boca estivesse aberta, ele não conseguia pronunciar uma palavra, apenas ofegando. Li Hengyuan se agachou na frente de Cheng Zeng e disse: Sua Alteza, siga em frente. Vou carregá-lo nas minhas costas. Cheng Zeng não fez isso, e ele rejeitou Li Hengyuan dando um tapa nas costas com a mão fraca. Sua Alteza, Li Hengyuan estava ansioso. Se Cheng continuasse assim, ele morreria. Ele com certeza não queria se tornar viúvo no segundo dia do seu casamento. Mas a resposta ainda foi negativa. Li Hengyuan virou-se para olhar Cheng Zeng e tentou insisti-lo, mas encontrou o olhar de Cheng Zeng. Nos seus olhos, que eram difíceis de focalizar, ainda havia um brilho de persistência. Neste momento, Li Hengyuan de repente percebeu por que Cheng se recusava a ser carregado por ele. Porque essa era a dignidade de Cheng Zeng, assim como o orgulho dele que nunca desmoronaria. Havia um tipo de pessoa que você podia torturar o corpo dele e destruir a vontade dele, mas nunca tiraria a dignidade dele. E Cheng Zeng era esse tipo de pessoa. Li Hengyuan sorriu de repente. Ok, vamos caminhar até lá juntos. Ele se levantou, limpou o suor do rosto e estendeu a mão para apoiar Cheng Zeng novamente. Segurando a mão de Li Hengyuan, Cheng Zeng curvou ligeiramente o canto da boca. Eles foram em direção ao Palácio Suisheng com passos fracos, mas atentos. Houve cascos vindo por trás e parando ao lado deles antes de ouvirem um comentário sarcástico do alto. Ei, olha o que temos aqui! Vocês pombinhos! A sombra caiu, bloqueando temporariamente o sol para Cheng Zeng e Li Hengyuan. Mas o que o homem no cavalo acabou de dizer não era tão agradável. Li Hengyuan olhou para cima. Diante da luz, ele não conseguia ver claramente a aparência da pessoa no cavalo, mas o fio de ouro no seu manto era deslumbrante. Cheng Zeng, no entanto, já havia reconhecido ele por sua voz. Ele era o mestre Yongshang, Cheng Hui, o seu segundo irmão, e o segundo filho da imperatriz. Irmão, parece que você está exausto. Cheng Hui olhou para Cheng Zeng e sorriu, com malícia indissimulada nos olhos. Se você se ajoelhar e me implorar, eu posso levá-lo para dentro comigo. Com isso, ele olhou para o céu e franziu os olhos por causa do sol deslumbrante. O sol está ficando abrasador. Você pode levá-lo com o seu corpo débil? Cheng Zeng torceu os lábios e lutou para exprimir algumas palavras. Obrigado por perguntar, mas estou bem. Cheng Hui zombou e tornou-se para Li Hengyuan e disse: Certo, meu irmão é fraco, então você se ajoelha com sorte Li Hengyuan. Se você se ajoelhar, eu pedirei a alguém para trazer uma cadeira de sedã, para que meu irmão possa descansar. Li Hengyuan ficou na frente de Cheng Zeng com um gesto protetor, como se não tivesse ouvido uma única palavra de Cheng Hui. Não recebendo resposta de Li Hengyuan, Cheng Hui levantou o queixo de Li Hengyuan com avisco e disse em um tom frivolino: Você está dizendo não para mim? Você não vê que meu irmão pode entrar em colapso a qualquer momento? Há uma chance aqui. Se algo acontecer com meu irmão, você está certa de que pode suportar as consequências? De repente, Cheng Hui colocou mais ênfase nas duas últimas palavras. Ajoelhe-se. O soldado que estava com Cheng Hui entendeu seu subtexto e desceu do cavalo. Ele caminhou atrás de Li Hengyuan e chutou com força um dos seus joelhos. Não havia piedade naquele chute, e Li Hengyuan, que estava em condições físicas irregulares, foi forçado a dobrar os joelhos, que bateram no chão com o estrondo. Li Hengyuan rangeu os dentes de dor e manteve as costas eretas, antes de se levantar imediatamente após os joelhos tocarem no chão. Seu caráter inflexível era tão duro quanto o de Cheng Zeng. No entanto, a ação de Li Hengyuan a irritou completamente Cheng Hui.
Um olhar feroz apareceu em seu rosto enquanto ele disse: Bem, parece que seus ossos do joelho são difíceis. Gostaria de saber quanto tempo você pode aguentar. Com isso, ele sinalizou para o soldado chutar Li de novo. Mas antes que o soldado tocasse, Cheng Zeng já havia se ajoelhado. Quando seus joelhos caíram no chão, Cheng Zeng tremeu um pouco e quase caiu no chão. Li Hengyuan ficou chocado e estendeu a mão com a intenção de levantar Cheng, que quase causou sua queda também. Mas Cheng Zeng afastou a mão e olhou para Cheng Hui friamente, enfatizando cada sílaba. Como príncipe, devo ajoelhar-me apenas no céu e terra, bem como sua majestade. Já que tem tão intenção, devo fazer o que você pede. A tentativa era referida à intenção de ser um imperador, é claro. No entanto, enquanto o imperador atual ainda estava no auge da vida, suas palavras eram proibidas. Além disso, havia também o príncipe herdeiro antes de Cheng Hui. Uma vez que tal intenção foi revelada, era um crime grave de rebelião, que traria punições severas. Mas Cheng Zeng acabou fixando esse crime em Cheng Hui com apenas algumas palavras. É claro que Cheng Hui conhecia as expectativas, e disse com uma voz sombria: Você não vê que o mestre Ping He acabou de cair? Vá apoiar o mestre Ping He. O soldado deu um passo à frente imediatamente, e ele, junto com Li Hengyuan, ajudaram Cheng Zeng a se levantar. Embora Cheng Zeng tivesse que se apoiar em Li Hengyuan para ficar de pé, ele manteve Li Hengyuan atrás de si com seu corpo débil. Cheng Hui olhou para Cheng Zeng e Li Hengyuan maliciosamente e depois partiu com um sorriso malévolo. A pista do palácio ficou em silêncio novamente depois que Cheng Hui saiu. Li Hengyuan ficou lá, apoiando Cheng Zeng, e ele disse com uma expressão complexa no rosto: Você não precisa fazer isso por mim. Eu posso lidar com isso. Tão orgulhoso quanto Cheng Zeng, deve ter sido preciso uma tremenda determinação e coragem para ele se ajoelhar. Cheng Zeng, que estava encostado a Li Hengyuan, curvou o canto da boca para dar um leve sorriso. Você não merece nada disso. Como homem, já havia sido um insulto para Li Hengyuan se casar com alguém do mesmo sexo. E o pior é que, por causa dele, Li Hengyuan estava envolvida em um dilema e sofria de calamidade que ele não deveria ter. Li Hengyuan havia perdido uma boa vida que ele poderia ter por causa dele. Se ele não pudesse sequer proteger Li Hengyuan neste momento, que tipo de homem ele seria? Embora ele fosse frágil, ele era um homem razoável e compreensivo, que tinha seus próprios princípios. Ele teve que fazer o possível para proteger Li Hengyuan, que era apenas um homem inocente. Embora Cheng Zeng tenha dito apenas algumas palavras, Li Hengyuan percebeu a deriva de Cheng imediatamente, o que despertou uma mistura de sentimentos em um instante. Em sua vida anterior, por mais desesperadora que fosse a situação, ele teve que confiar em suas próprias forças para sair dela. Ninguém nunca o manteve para trás e o protegeu. E ninguém nunca lhe disse que isso não é algo que você merece. Cheng Zeng foi o primeiro a fazê-lo em sua vida anterior, e nesta, e Li Hengyuan achou esta primeira vez aceitável. Ele sorriu e disse: Se assim for, vamos direto ao ponto. Como estamos neste perigoso abismo sem mais ninguém, é melhor juntarmos forças, e acredito que sairemos deste abismo mais cedo ou mais tarde. Cheng Zeng virou-se para olhar Li Hengyuan e se viu deslumbrado naquele momento, talvez por causa do brilho do sol. Cheng Zeng ponderou por um longo tempo antes de finalmente dizer: Tudo bem. Até a pista mais longa teria um fim, e eles finalmente chegaram ao palácio de Sui Shang, com o apoio um do outro quando o sol estava logo acima das suas cabeças. A serva doméstica da imperatriz, serva Shu, que veio recebê-los, disse em tom deliberado: Oh, finalmente você está aqui. A imperatriz está esperando há tanto tempo. É quase meio-dia. Você está aqui para o almoço? A serva Shu zombou e continuou: Sua Alteza, por favor, volte. Sua Majestade foi para a cama. E ela disse que no futuro, se você não tiver nenhuma intenção de prestar seus respeitos, poderá enviar alguém para lhe entregar uma mensagem, em vez de ser tão hipócrita e perder tempo. Voltar? Como ela pode tirá-los do ançol? Assim que a serva Shu terminou de falar, outra voz foi ouvida. A princesa Xilan saiu do palácio de Sui Shang e lançou a Li Hengyuan um olhar arrogante com o queixo erguido. Somente quando seu olhar caiu sobre Cheng Zeng, ela se tornou um pouco gentil e tímida. É uma regra convencional para o consorte do mestre Ping He prestar seus respeitos à imperatriz hoje,
Mas o consorte ignorou a regra e não chegou até agora. Como você pode simplesmente deixá-lo sair? Isso definitivamente incentivará esse mau comportamento. Shu, você deve punir severamente o consorte no Mestre Pinhe hoje, para dar um exemplo a todos. A princesa Xilan não mencionou Chang Zeng, pois ela estava tentando atribuir toda a responsabilidade para Li Hengyuan. Ela rangeu os dentes enquanto dizia o título, o consorte do Mestre Pinhe. Se ela não usasse essa oportunidade para incomodar Li, ela talvez nem estivesse disposta a mencionar o título dele. Afinal, ela sempre achou que ele pertencia. A serva Shu respondeu, Sua Alteza está certa, mas Sua Alteza é um consorte distinto. Como uma humilde serva, eu não posso puni-lo. A princesa Xilan deu um sorriso sinistro ao dizer, Bem, isso é simples. Com isso, ela voltou para o palácio de Suishang, e a imperatriz estava sentada em uma poltrona bebendo seu chá. Quando viu a princesa Xilan entrando com um olhar descontente, puxou Xilan para o lado e sorriu gentilmente. O que houve? Quem a deixou chateada? A princesa Xilan franziu o zenho e disse, com coquetice, Vossa Majestade, estou apenas chateada por você. O consorte Mestre Pinhe deixou você esperando há tanto tempo, o que é obviamente desrespeitoso. Ficarei triste por você se ele não for punido. Ao ouvir isso, a imperatriz tocou brevemente a testa da princesa e disse, Bem, minha amada princesa, você é sempre tão doce. A princesa Xilan caiu na risada e disse, Portanto, por favor ensine esse consorte uma boa lição, majestade. Caso contrário, ele nunca respeitará você no futuro. Bem, Xilan, me diga, como você acha que eu devo puni-lo? A princesa Xilan revirou os olhos e disse com sorriso, Como ele está atrasado há 4 horas, você pode pedir que ele se ajoelhe do lado de fora do palácio de Suishang por 4 horas, o que não é grave e o suficiente para mostrar que você é indulgente. A imperatriz pousou a xícara na mão e riu gentilmente. Tudo bem, vou seguir seu conselho. A princesa Xilan ficou encantada e disse à serva de um lado com arrogância. Você ouviu isso? O consorte do mestre Pinhe desrespeitou a imperatriz, e ele tem que se ajoelhar no portão do palácio de Suishang por 4 horas para se redimir. A serva partiu com o decreto imperial da imperatriz, mas voltou depois com um pequeno motom no rosto. Sua Majestade, o mestre Pinhe insiste em aceitar o castigo com o seu consorte, dizendo que eles devem ser castigados juntos, pois é porque os dois cometeram o erro. Assim que a princesa Xilan soube que Chang Zeng queria levar o castigo com Li Hengyuan, ficou irritada e disse antes que a imperatriz tivesse a chance de falar. De forma nenhuma, o mestre Pinhe é tão distinto e delicado, como ele pode fazer isso? Leve-o para descansar imediatamente. Comparada com a princesa Xilan, que estava em pânico, a imperatriz estava bastante calma. Já que o mestre Pinhe quer ser punido com seu consorte, deixe-os punir. No entanto, o mestre Pinhe é frágil. Pode pedir para alguém trazer uma cadeira. Não quero ser responsabilizada por abusar do mestre Pinhe se alguma coisa acontecer com ele. A serva saiu com a ordem, mas a princesa Xilan lançou um olhar suplicante à imperatriz enquanto disse, Majestade, o sol escaldante lá fora matará o mestre Pinhe. Embora a imperatriz parecesse sorrir gentilmente, o olhar nos seus olhos era indiferente. Xilan, você estava certa. O mestre Pinhe e o seu consorte me desrespeitaram hoje, e eu devo puni-los. Como o mestre Pinhe se ofereceu para ser punido, por que não dar a eles o que eles querem? Mas a imperatriz acenou para ela. Basta. O decreto imperial foi emitido, e não há como retirá-lo. A princesa Xilan pisou de raiva e o rancor que mantinha contra Li Hengyuan ficou mais intenso. Se não fosse por Li Hengyuan, não havia modo de seu irmão Chang Zeng ser punido com o sol escaldante. Com o olhar cruel aparecendo em seus olhos, a princesa Xilan se virou e caminhou para a direção da porta. Li Hengyuan, espere e veja. Mais cedo ou mais tarde eu levarei o irmão Chang Zeng longe de mim e tornarei a sua vida um inferno. A sua posição de consorte pertence a mim e à princesa Xilan, e sou eu a única que merece o irmão Chang. A imperatriz pegou a xícara e acariciou-a gentilmente, o que bastou para esconder o desdém do canto da boca. Naquele momento, uma pessoa veio de trás da Biu da Saína, que acabou sendo o mestre Onshan. Mãe, meu filho. Sua Majestade ordenou que Sua Alteza se ajoelhasse fora por 4 horas como punição. A serva olhou para Li Hengyuan e deu a ordem da imperatriz nos degraus. Li Hengyuan estreitou os olhos, com as 2 mãos cerradas em punhos ao lado das pernas. Chang Zeng tentou dizer algo para Li Hengyuan, mas Li Hengyuan, sentindo seu movimento sutil, e segurou sua mão para detê-lo. Desde que entraram no palácio, todos os planos contra eles começaram,
Por mais impotentes que fossem, seguir a imperatriz e o plano do mestre Yongshang era sua única escolha. Era um poço, cavado na frente de seus rostos, e naquele momento essas pessoas estavam pressionando a cabeça e forçando-os a pular. No entanto, eles não tiveram escolha a não ser pular. Li Hengyan olhou para o sol escaldante e a luz deslumbrante penetrou em seus olhos como uma lâmina afiada. Grandes gotas de suor escorreram por sua bochecha. O calor do verão entrou em seu corpo e ele se sentiu tonto com cada centímetro de sua pele queimando de dor. No entanto, nenhum desses sentimentos podia ser comparado com os insultos da imperatriz e do mestre Yongshang que batiam em seu coração repetidas vezes. Nas 2 vidas, essa foi a primeira vez que Li Hengyan se viu tão impotente, esperando ser pisoteado à vontade. Sua Majestade ordenou que Sua Alteza se ajoelhasse fora por 4 horas como punição. A serva olhou para Li Hengyan e deu a ordem da imperatriz nos degraus. Li Hengyan estreitou os olhos, com as 2 mãos cerradas em punhos ao lado das pernas. Cheng Zeng tentou dizer algo para Li Hengyan, mas Li Hengyan sentiu seu movimento sutil e segurou sua mão para detê-lo. Desde que entraram no palácio, todos os planos contra eles começaram. Por mais impotentes que fossem, seguir a imperatriz e o plano do mestre Yongshang era sua única escolha. Era um poço, cavado na frente de seus rostos, e naquele momento essas pessoas estavam pressionando a cabeça e forçando-os a pular. No entanto, eles não tiveram escolha a não ser pular. Li Hengyan olhou para o sol escaldante e a luz deslumbrante penetrou em seus olhos como uma lâmina afiada. Grandes gotas de suor escorreram por sua bochecha. O calor do verão entrou em seu corpo e ele se sentiu tonto, com cada centímetro de sua pele queimando de dor. No entanto, nenhum desses sentimentos podia ser comparado com os insultos da imperatriz e do mestre Yongshang que batiam em seu coração repetidas vezes. Nas 2 vidas, essa foi a primeira vez que Li Hengyan se viu tão impotente, esperando ser pisoteado à vontade. Sua Majestade, por que você ainda está aí? A serva Shu disse com um sorriso no canto da boca, o que era extremamente hediondo. Cheng Zeng segurou a mão de Li Hengyan desesperadamente, tentando-o apoiá-lo com suas próprias forças e impedi-lo de se ajoelhar. Desde que entraram no palácio, todos os planos contra eles começaram. Por mais impotentes que fossem, seguir a imperatriz e o plano do mestre Yongshang era sua única escolha. Era um poço, cavado na frente de seus rostos, e naquele momento essas pessoas estavam pressionando a cabeça e forçando-os a pular. No entanto, eles não tiveram escolha a não ser pular. Li Hengyan olhou para o sol escaldante e a luz deslumbrante penetrou em seus olhos como uma lâmina afiada. Grandes gotas de suor escorreram por sua bochecha. O calor do verão entrou em seu corpo e ele se sentiu tonto com cada centímetro de sua pele queimando de dor. No entanto, nenhum desses sentimentos podia ser comparado com os insultos da imperatriz e do mestre Yongshang que batiam em seu coração repetidas vezes. Nas 2 vidas, essa foi a primeira vez que Li Hengyan se viu tão impotente, esperando ser pisoteado à vontade. Sua Majestade ordenou que Sua Alteza se ajoelhasse fora por 4 horas como punição. A serva Shu disse com um sorriso no canto da boca, o que era extremamente hediondo. Cheng Zeng segurou a mão de Li Hengyan desesperadamente, tentando apoiá-lo com suas próprias forças e impedi-lo de se ajoelhar. Mas ele não tinha tanta força neste momento, ele mal conseguia se manter firme, sem mencionar o apoio a Li Hengyan. Li Hengyan sorriu para Cheng Zeng gentilmente antes de balançar a cabeça, sinalizando para Cheng Zeng não se preocupar. Eu vou me ajoelhar. Olhando para a serva Shu, que estava se gabando, ele manteve as costas retas como uma vara de bambu. Li Hengyan dobrou as 2 joelhas que bateram pesadamente no chão. A luz do sol escaldante estava brilhando ao redor e queimando-o com calor. O chão de pedra azul que estava queimando sob o sol escaldante por um longo tempo estava tão quente quanto uma chapa de ferro que acabou de sair do forno, e o calor entrou em Li Hengyan e parecia que cada centímetro da sua pele queimava, dolorosamente. As roupas de Li Hengyan estavam encharcadas e secas pelo sol muito antes de serem encharcadas novamente. Com este círculo se repetindo, uma camada de cristais de sal branco se formou em suas roupas e na sua pele exposta. No entanto, Li Hengyan não se inclinou por um segundo. Alguns guardas foram até Cheng Zeng, que estava ao lado de Li Hengyan, e tentaram levá-lo para um canto sombrio, mas Cheng Zeng recusou-se teimosamente. Consciente do estado de saúde de Cheng Zeng, Li Hengyan levantou a mão fraca para puxar a barra das roupas de Cheng Zeng e Cheng Zeng olhou para ele. Li Hengyan torceu os lábios secos e se esforçou para falar. Sua Alteza, eu posso aguentar. Por favor, vá descansar. Cheng Zeng sacudiu a cabeça com determinação e seu corpo débil tremeu um pouco antes de reunir sua forte vontade para ficar parado no segundo seguinte. Li Hengyan parou de falar e fechou os olhos para esconder suas emoções complexas por dentro. Erguendo o manto, a princesa Shilan correu na direção deles e circulou ansiosamente Cheng Zeng.
Irmão Cheng, você pode entrar comigo? Você não pode suportar essas ondas de calor. Irmão Cheng, por favor, eu estou te implorando. Cheng Zeng estava em pé, sem intenção de responder. A princesa Xilan estava extremamente preocupada e enfiou alguém para buscar sua poltrona macia esperando que Cheng Zeng entrasse e descansasse. Mas a serva Shu a deteve. Sua Alteza, esta é a própria escolha de Mestre Ping He. Por favor, respeite-a. Cheia de remorso, a princesa Xilan ficou furiosa quando viu Li Hengyan pelo canto do olho. Foi Li Hengyan que mergulhou Yurong Cheng numa provação. É tudo culpa sua, sua culpa. A princesa Xilan levantou o manto e tentou chutar novamente em Li Hengyan, mas Cheng Zeng deu um passo e ficou na frente de Li Hengyan. Seus olhos eram difíceis de focar e seu corpo tremia um pouco, mas ele estava protegendo Li Hengyan atrás dele com determinação. A princesa Xilan retirou o chute a tempo, fazendo bico e olhou para Cheng Zeng com queixas. Irmão Cheng, por que você está ajudando ele? Ele fez você perder tudo. Quanto à princesa Xilan, casar-se com um homem significava que Cheng Zeng nunca teria um herdeiro, e sem um herdeiro, ele nunca teria o direito de herdar o trono. Tudo isso foi por causa de Li Hengyan. Portanto, a princesa Xilan não conseguia entender por que Cheng Zeng protegeria Li Hengyan ontem e hoje. Cheng Zeng não tinha forças para pronunciar nenhuma palavra. Se não fosse pela sua força de vontade, ele teria desmaiado. Neste momento, ele não conseguiu ouvir nenhuma palavra da princesa Xilan, mas havia uma voz distinta em sua mente dizendo para ele proteger Li Hengyan. Ei, o que está acontecendo aqui? Com uma voz majestosa tocando, uma mulher vestida com roupas luxuosas não muito longe foi vista caminhando lentamente na direção deles, com um grupo de criados ao seu lado. Sua Majestade? Quando o povo do Palácio Suishang viu a mulher, todos se curvaram para ela. A mulher era a consorte Dovágua, uma mulher lendária que havia ajudado o imperador a conquistar o trono. Mesmo que não fosse a mãe biológica do imperador, nem estivesse numa posição alta quando servia ao falecido imperador, o imperador a cumprimenta como mãe com respeito quando se encontram. Ela era considerada a mulher mais nobre do harém. Até mesmo a princesa Xilan, que sempre fora arrogante, ficaria submissa diante da consorte Dovágua. Já é tarde, mestre Ping He, consorte Li. O que você ainda está fazendo aqui? A consorte parou. Ela ficou surpresa ao ver Cheng Zeng e Li Hengyan aqui, pois eles deveriam ter voltado para sua mansão. O servo ao lado da consorte Dovágua disse: Fiquei me perguntando por que o mestre Ping He e a sua companheira não foram ao Palácio Nianci hoje. Bem, acontece que eles foram mantidos pela imperatriz. Quando a imperatriz soube que a consorte Dovágua havia chegado, ela saiu para cumprimentá-la imediatamente e ouviu o que o servo disse e ficou nervosa, e explicou apressadamente: Sua Majestade, eu pretendia que eles estendessem seus respeitos a você também, mas eles não chegaram a Palácio Suishang até há pouco tempo. A consorte Dovágua virou as bedas de Buda na mão com os olhos semicerrados, o que a fazia parecer benevolente e gentil. Ó, você sabe por que o mestre Ping He atrasou? A imperatriz balançou a cabeça. Não. Você os puniu com uma tortura tão cruel sob o sal escaldante, antes mesmo de perguntar o motivo. Que movimento ardiloso! A consorte Dovágua surdamente enfatizou seu tom. Quando ela olhou para a imperatriz, não havia ânimo em seu rosto, mas o seu olhar era suficientemente afiado para penetrar no coração. A imperatriz aterrorizou-se. Foi tudo por causa da minha negligência. Por favor, me castigue, Sua Majestade. Deixe para lá. A consorte Dovágua disse. Envie alguém para ajudá-los a entrar. Eu tenho algo a perguntar. A imperatriz assentiu rapidamente e disse para seus servos apoiarem Li Hengyan e Cheng Zeng entrarem. No entanto, antes que o criado pudesse alcançar Cheng Zeng, ele virou os olhos e desmaiou. Li Hengyan mordeu a ponta da língua para acordar do transe antes de abraçar Cheng Zeng nas suas próprias costas, gritando para o criado: Mande um médico imperial agora. Todo o palácio Suqishang ficou ocupado por causa do desmaio de Cheng Zeng. Ele foi levado para a câmara interna e um criado saiu para chamar um médico às pressas. Li Hengyan estava parado ao lado de Cheng Zeng e sua língua estava sangrando por causa de sua própria mordida, que era a única maneira de ajudá-lo a manter a mente clara. Nenhuma das pessoas ao redor podia ser confiável, pois todas desejavam tirar a pele de Cheng. Portanto, ele teve que ficar ao lado de Cheng Zeng. Quando os criados estavam ocupados, Li Hengyan colocou os dedos no pulso de Cheng Zeng para verificar sua condição. Ele afastou a mão assim que tocou a pele de Cheng Zeng. Estava quente. A pele de Cheng Zeng estava quente demais para ser tocada, como se estivesse pegando fogo. Resistindo ao desconforto, Li Hengyan tomou o pulso de Cheng Zeng com cuidado. No entanto, como toda vez antes, ele não conseguia sentir. Li Hengyan abriu as pálpebras de Cheng Zeng e o encontrou revirando os olhos sem querer. Sua respiração ficou fraca, e seu coração poderia parar de bater a qualquer momento. Cheng Zeng estava em uma condição muito crítica. Era muito pior do que sofrer uma insolação. Ele estava com febre alta, sem suar. Com tanto calor dentro de seu corpo que não podia ser dissipado, isso causaria termoplegia severa. Em um local com recursos médicos extremamente inadequados, a termoplegia era quase incurável, o que causaria insuficiência renal e morte. Li Hengyan franziu a testa com ansiedade. Ele disse ao criado: Vá pegar cubos de gelo agora mesmo. Embora fosse no verão,
Deveria haver uma adega armazenando cubos de gelo, que eram a única coisa que poderia ajudar Chen Zeng a rescurecer nesse caso. A prioridade nesse momento era reduzir o ataque de febre de Chen Zeng. Tendo tratado inúmeros pacientes, Li Hengyuan exibia uma maneira digna de médico, o que chocou o servo que seguiu suas instruções imediatamente. Logo, o criado trouxe 2 cubos de gelo e Li Hengyuan os quebrou em pedaços com as próprias mãos. Deus sabe quando ele ganhou tanta força. Ele tirou as roupas de Chen Zeng e colocou os cubos de gelo debaixo dos braços e nas coxas, antes de pedir uma toalha, que ele embebeu em água fria e colocou na testa de Chen Zeng. A toalha molhada aqueceu muito em breve. No entanto, mesmo com tudo isso, a temperatura do corpo de Chen Zeng não caiu nem um pouco. Nenhum dos métodos de resfriamento físico conseguiu resolver o problema do corpo de Chen Zeng não dissipar o calor propriamente dito. Um médico veio às pressas com o seu kit médico. Ignorando o tratamento que Li Hengyuan estava realizando em Chen Zeng, ele começou a tomar o pulso de Chen Zeng e caiu no chão em pouco tempo. Como ele está? A consorte Dodiger perguntou em um tom tão calmo como sempre. O médico gaguejou. Sua Alteza está morta. Ele não conseguia sentir o pulso de Chen Zeng e Cheng estava mostrando o branco dos seus olhos. Ele havia perdido o último suspiro, o que significava que não havia como trazê-lo de volta à vida. O mestre Ping Ye está morto para sempre. A consorte viúva ficou atordada por um tempo antes de rezar pela alma dele com pesar. Amitabha. Depois disso, ela não revelou outras emoções. A imperatriz fingiu estar triste e soluçou com um lenço cobrindo a boca, cujo canto, no entanto, estava ligeiramente curvado. O mestre Yongshang, que nem se incomodava em agir, havia revelado verdadeiro prazer em seu rosto. Na câmara de serviço, a princesa Silana era a única que se jogou na cama e desatou a chorar depois de ficar em transe com a notícia da morte de Chen Zeng. Irmão Sheng. Todos pensavam que Chen Zeng estava morto, mas Li Hengyuan não desistiu. Ele continuou trocando as toalhas em Chen Zeng, tentando reduzir a temperatura do corpo dele. Ocasionalmente, ele pressionava os ouvidos contra o peito de Chen Zeng. Apesar do fraco batimento cardíaco dele, Li Hengyuan ainda o ouviu. Chen Zeng estava vivo. Como médico lunático, ele não deixaria Chen Zeng morrer em seu tempo. Ele se forçou a se acalmar e virou-se para olhar o kit médico do médico. Ao ver um conjunto de agulhas de prata no estojo, o rosto de Li Hengyuan se iluminou quando ele pegou um para salvar Chen Zeng. Ele pegou o kit médico do qual tirou as agulhas, mas quando acendeu o fogo e estava prestes a esterilizar as agulhas, ele foi empurrado pela princesa Silana. É tudo por sua culpa. Se não fosse por você, o irmão Sheng ainda estaria vivo. Agora que você matou o irmão Sheng, o que mais você quer? Devolva-o! Devolva-o para mim! Li Hengyuan tropeçou antes de conseguir uma posição firme. Por causa de sua pressão, o querosene da lâmpada de óleo derramou nas costas de Li Hengyuan, que ficou imediatamente embolhada, mas ele nem sequer conseguiu cuidar da dor. Sua Alteza ainda está vivo. Eu posso salvá-lo, disse Li Hengyuan em um tom determinado. Ele olhou para a princesa Silana e a advertiu friamente. Se você não quiser que ele morra, saia do meu caminho, agora. Intimidado pelo jeito imponente de Li Hengyuan, a princesa Silana recuou um pouco, mas no momento seguinte, ela gritou para Li Hengyuan. Como você poderia salvar irmão Sheng? Ele se foi, não o torture mais. Você não fez o suficiente? Eu posso salvá-lo. Agora se perca. Todos pensavam que Li Hengyuan estava louco. Como ele poderia salvar a pessoa que nem o médico imperial poderia? Ele estava sonhando. Nesse momento, a consorte Dodiger deu a ordem. Leve o consorte Li. Agora que o mestre Ping Ye se foi, devemos deixá-lo descansar em paz. O mestre Yongshang conteve sua intensa vontade de sorrir e disse, com uma voz de tristeza forçada. Certo, agora que meu irmão se foi, devemos deixá-lo sair decentemente. Consorte Li, por que continuar incomodando? Você foi casado por um dia, e além do mais, você é um homem. Acredito que sua majestade abrirá uma exceção e considerar sua partida da mansão do mestre Ping Ye. Bem, o que me faz pensar é que meu pai organizou o casamento de você e meu irmão com a intenção de afastar sua doença. Mas como é que você provocou sua morte no segundo dia do seu casamento? Bem, isso é bem impressionante. Vão pegar o consorte Li agora. Ele não pode ficar fazendo uma cena aqui. Ouviram isso? O servo avançou e agarrou Li Hengyuan pelas mãos, mas Li Hengyuan conseguiu se soltar.
Em vez de tentar se justificar, ele apenas encostou a cabeça no peito de Cheng Zeng e ficou emburrado num instante. Os batimentos cardíacos de Cheng Zeng estavam vacilando, mas a temperatura dele não tinha caído nem um pouco. Se o tratamento de primeiros socorros não fosse realizado imediatamente, Cheng Zeng realmente morreria. Mas ninguém presente permitiria que ele tratasse Cheng Zeng. Alguns servos correram para frente novamente tentando levar Li Hengyuan. Li Hengyuan escorregou na cama de Cheng Zeng como um salto e enfatizou novamente com um olhar sombrio. Sua Alteza ainda não está morto. Eu posso salvá-lo. Embora soubesse que sua insistência provavelmente não faria diferença, ele tinha que agarrar toda a chance que pudesse ter. Leve-o embora agora! Um olhar sombrio apareceu no rosto do mestre Yongshang também. Os servos se juntaram e não havia maneira de Li Hengyuan recuar. Só nessa hora, uma voz majestosa surgiu na porta. Você tem certeza que pode salvar o mestre Pinguie? Com isso, um homem vestindo um manto dourado bordado com o dragão majestoso entrou. Este era o imperador do Grande Shu, Imperador Ming. Sua Majestade! Sua Majestade! A multidão fez uma reverência ao Imperador Ming um após o outro. O Imperador Ming olhou fixamente para Li Hengyuan e repetiu a pergunta. Você pode salvar o mestre Ping-He? Li Hengyuan não tinha certeza do que o Imperador Ming estava pensando, mas estava determinado a salvar Cheng Zeng. Sim, Sua Majestade. Eu vou deixar você tentar. O Imperador Ming disse. Salve-o, ou você será enterrado com ele. Li Hengyuan respondeu sem hesitar. Sim. Sua Majestade, por favor esvazie a sala. Eu preciso que fique silêncio. Li Hengyuan saiu da cama e acendeu a lâmpada de óleo novamente. O Imperador Ming acenou e ordenou que todos deixassem a câmara lateral. A princesa Xilan queria ficar, mas os criados a levaram embora. O Imperador Ming, que foi o último a sair, lançou um olhar significativo a Li Hengyuan quando ele fechou a porta. Toda a câmara lateral ficou em silêncio imediatamente, enquanto Li Hengyuan e Cheng Zeng, que estava inconsciente, foram deixados sozinhos. Do lado de fora da câmara, mestre Yongshang ficou impressionado com a ação e perguntou: Pai, Cheng Zeng já faleceu, por que você permitiu que Li Hengyuan toque seu corpo? O Imperador Ming lançou um olhar penetrante para mestre Yongshang, o que fez o seu coração pular uma batida, e ele não pôde deixar de tremer. Eu lhe dei permissão para interrogatório? O Imperador Ming disse com voz fria. Ele não pode morrer sem a minha permissão. Sob tremenda pressão, o mestre Yongshang reuniu coragem para dizer: Pai, eu receio que não entenda. Por que seu pai manteria Cheng Zeng vivo quando ele levou Cheng Zeng a um dilema? Perder uma vida inútil não era grande coisa. Por que se preocupar em tentar salvá-lo? A imperatriz, que entendeu o subtexto do imperador, aproximou-se do mestre Yongshang e se ofereceu para assumir a culpa. Majestade, é tudo culpa minha. Eu não deveria ter punido o mestre Ping-He. Eu sei o que você fez. Se Cheng Zeng sobreviver hoje, eu deixarei você fora da culpa. Mas se ele morrer, haverá consequências. Cheng Zeng era uma peça importante em sua mão, e ainda não era hora de abandoná-la. Se Cheng Zeng morresse hoje, o esquema em que ele trabalhava há mais de uma década seria revertido, o que não era o que ele queria. Eu sei que é tudo culpa minha. Depois de se declarar culpada, a imperatriz ficou ao lado do mestre Yongshang, quieta e com medo. A consorte Dalveger caminhou até o Imperador Ming, antes de dizer: Eu deveria ter ido antes, não esperava que Cheng Zeng estivesse disposto a chegar a esse ponto por seu marido. A consorte Dalveger e o Imperador tinham um entendimento tácito no comportamento da imperatriz e do mestre Yongshang hoje. Mas eles se entregaram, fingindo que não sabiam de nada. Entretanto, Cheng Zeng o surpreendeu ao receber o castigo de Li Hengyuan, o que forçou a consorte Dalveger a avançar e salvar o Cheng. Mas ela não chegou a tempo e Cheng Zeng estava morto. A consorte Dalveger não acreditava que Li Hengyuan fosse capaz de salvar Cheng Zeng. Li Hengyuan era apenas um filho abandonado do primeiro-ministro. Embora ele fosse um homem educado, ele não sabia nada de medicina. Mesmo o médico imperial não pôde salvar Cheng Zeng, então como Li Hengyuan poderia? Mas o imperador permitiu que ele tentasse, e a consorte Dalveger não viu necessidade de detê-lo. Afinal, ela era a única pessoa que sabia a peça importante que Cheng Zeng era para o imperador.
O imperador Ming estava um pouco irritado, mas seu status nobre o acostumou a esconder suas emoções, que nem a consorte da Alveger conseguia ver. Ele tinha vontade de matar a imperatriz e o mestre Yongsheng nesse momento. Qualquer um que sabotasse seu plano merecia morrer. Entretanto, ele conteve sua brutalidade e irritação, fazendo-se parecer elegante e gentil. Dentro da câmara lateral, Li Yengyuan trouxe mais gelo para Qing Zheng, e a agulha cintilava na chama. Ele estava exausto e vendo turvo, e também sofrendo uma dor de cabeça como se sua cabeça estivesse a ponto de explodir. Ele sentia tonto por causa do calor do verão, e queria deitar-se e relaxar terrivelmente, mas sabia que não deveria fazê-lo. Li Yengyuan mordeu a língua sangrante novamente e finalmente recuperou o controle de sua própria mente até certo ponto. Ele pressionou um cubo de gelo contra o rosto e a frieza afastou o calor de um instante, o que tornou sua visão mais clara. Depois disso, Li Yengyuan concentrou-se em encontrar os pontos de acupuntura para aplicar as agulhas, e seu movimento era ágil e preciso, apesar da fraca condição física. Como um médico proeficiente em acupuntura em sua vida anterior, ele estava tão familiar com o corpo humano que conseguia encontrar os pontos de acupuntura certos, mesmo de olhos fechados. As agulhas centras foram introduzidas em alguns pontos de acupuntura de Cheng, o que causou um efeito em cadeia e estimulou todos os pontos de acupuntura no seu corpo instantaneamente. Os poros fechados também se abriram, o que permitiu que o suor estava preso dentro do corpo jorrasse. "Alguém, por favor, venha!" gritou Li Yengyuan, e um criado entrou imediatamente. "Sua Majestade, o que posso fazer por senhor?" "Vá pegar um pouco de sal refinado e água limpa, agora!" ordenou Li Yengyuan. Com o imperador vigiando pessoalmente do lado de fora, o servo não tinha coragem de relaxar, então trouxe sal e água limpa às pressas. Sem uma balança, Li Yengyuan só poderia compor a solução salina com base em seu próprio julgamento. Felizmente, o sal no palácio era muito puro e continha poucas impurezas. Li teve a experiência de produzir a solução salina com base em seu próprio julgamento em sua vida anterior, então não era difícil para ele fazer o mesmo no momento. Enquanto Cheng Zheng ainda estava suando, a solução salina estava pronta. Li Yengyuan ajoelhou-se na cama, abriu os lábios de Cheng Zheng e deu-lhe a solução salina lentamente. Estando inconsciente, ele não engoliria completamente. Um médico não se preocuparia muito quando estava salvando uma vida, e usaria métodos úteis. Li Yengyuan ergueu o queixo para derramar um pouco de solução salina em sua boca e deu boca a boca a Cheng Zheng. Devido ao sistema de termorregulação ativado por Li Yengyuan e aos métodos de resfriamento físico, bem como a acupuntura que Li Yengyuan realizava para ajudar na circulação interna, a temperatura corporal de Cheng Zheng finalmente começou a cair. Li Yengyuan colocou os dedos debaixo do nariz de Cheng e finalmente sentiu a respiração quente sair. Ele se inclinou e ouviu os batimentos cardíacos de Cheng e descobriu que estava ficando mais forte. Até então, Li Yengyuan tinha certeza de ter puxado Cheng Zheng da beira da morte. Com o nervo estressado finalmente aliviado, ele relaxou e desmaiou ao lado da cama de Cheng Zheng. Pouco depois de Li desmaiar, Cheng Zheng, que deveria estar em coma, abriu os olhos lentamente, olhando para Li, seu olhar se tornou nítido e insondável. Ouvindo barulho do lado de fora, Cheng Zheng fechou os olhos como se tivesse entrado em coma novamente.